Meu querido irmão brasileiro, talvez você tenha acordado hoje com uma sensação diferente no coração, algo que não consegue explicar, mas que parece muito real, um sentimento profundo de que algo grande está prestes a acontecer com nossa amada pátria. Talvez você tenha ouvido o hino nacional e, de repente, seus olhos se encheram de lágrimas, como se estivesse diante de algo muito maior que você, que está prestes a transformar nossa terra. Ou, quem sabe, você teve sonhos estranhos sobre multidões ajoelhadas em oração, clamando por uma mudança. E eu quero convidá-lo a refletir sobre isso, porque não é coincidência. O que vou compartilhar com você hoje não vem de minha própria sabedoria ou pensamentos, mas de uma visão profética que foi transmitida por um grande homem de Deus, um padre que dedicou sua vida ao ensino, à oração e ao zelo pelo povo brasileiro. Padre Paulo Ricardo. Durante anos, ele tem alertado sobre os tempos que estamos vivendo e o papel especial que o Brasil desempenhará no plano divino de Deus para o mundo. Se você, assim como eu, sente em seu coração que o Brasil tem um propósito maior a cumprir, eu peço que, antes de continuar, faça um gesto simples de fé, curta este vídeo, se inscreva no canal e escreva nos comentários: Brasil para Cristo. Não é uma superstição, é um ato de consagração. Estamos nos preparando para ouvir uma palavra de esperança e de restauração. Padre Paulo Ricardo tem falado muito sobre a necessidade de um despertar espiritual no Brasil. E o que ele revelou está diretamente ligado à nossa história e ao plano de Deus para essa nação. Talvez você tenha percebido que, em muitos momentos, o Brasil tem se afastado de seus valores cristãos, a violência aumenta, os valores familiares são desafiados e muitos, especialmente os mais jovens, parecem se afastar da fé. Isso tem gerado angústia em nossos corações. Mas aqui está a boa notícia. Tudo isso já foi profetizado. Agora, você deve estar se perguntando: quem é Padre Paulo Ricardo e por que suas palavras são tão importantes neste momento? Padre Paulo Ricardo não é apenas um sacerdote. Ele é um verdadeiro guia espiritual para milhões de brasileiros que buscam uma conexão mais profunda com Deus. Com mais de 30 anos de sacerdócio, ele tem sido uma voz firme e constante, anunciando a palavra de Deus e despertando corações para uma verdadeira conversão natural de Mato Grosso. Padre Paulo Ricardo começou sua jornada no seminário e, ao longo dos anos, se tornou uma das figuras mais influentes do catolicismo no Brasil. Sua missão sempre foi de ensinar com clareza, com firmeza e, ao mesmo tempo, com um profundo amor pastoral. Com uma abordagem moderna e acessível, ele tem conseguido alcançar não só os católicos, mas também aqueles que buscam respostas espirituais em um mundo cada vez mais confuso. Seu carisma não está apenas nas palavras que ele fala, mas na maneira como ele vive sua fé. Ele é conhecido por sua dedicação à catequese e ao ensino da doutrina católica, trazendo à tona questões importantes e muitas vezes difíceis de serem tratadas na sociedade atual. E o mais impressionante é como ele sempre se volta para as Escrituras Sagradas, usando a palavra de Deus como base para qualquer ensinamento que compartilha. Ao longo dos anos, Padre Paulo Ricardo tem nos mostrado a importância da oração, da vida sacramental e, sobretudo, da confiança plena na providência de Deus. Em muitas de suas homilias, ele nos lembra de que, apesar das dificuldades e da crise de fé que muitos de nós enfrentamos, Deus nunca nos abandona. Ele nos chama a permanecer firmes na fé.
a buscar a santidade e a viver de acordo com o Evangelho, mesmo em meio às tribulações. Mas mais do que isso, Padre Paulo Ricardo tem um papel essencial na formação de um Brasil mais forte espiritualmente. Ele acredita firmemente que nossa nação tem uma missão especial a cumprir no plano de salvação de Deus. E, com base em suas pregações, é possível ver como ele enxerga o Brasil como uma terra chamada para uma grande restauração espiritual. Este é o coração do que vamos explorar nas próximas partes deste vídeo. A visão profética de Padre Paulo Ricardo sobre o futuro do Brasil, uma nação que, apesar de todas as dificuldades, tem a missão de ser um farol de luz para o mundo. Meu querido irmão brasileiro, talvez você tenha se sentido como muitos de nós, olhando ao redor e se perguntando: até quando, Senhor? Até quando viveremos em um país marcado por tanta violência, falta de justiça e perda de identidade? Quando olhamos para o Brasil hoje, vemos um cenário difícil, onde a violência parece crescer a cada dia, a fé parece se distanciar de muitos corações, e o futuro parece incerto. Se você já se perguntou, como eu, por que nossas famílias parecem cada vez mais distantes da fé? Ou por que nossos filhos e netos estão se afastando da igreja? É importante entender que esses sinais não são um acaso. Padre Paulo Ricardo, em seus ensinamentos, sempre nos alerta para a realidade de que vivemos em tempos desafiadores, mas que essas dificuldades são, na verdade, um chamado para a restauração. Ele nos lembra que esses tempos difíceis não são castigos, mas sinais de que Deus está nos chamando a uma purificação, a uma verdadeira conversão. O Papa Leão XIII, assim como o Padre Paulo Ricardo, também apontou para o fato de que, muitas vezes, a transformação espiritual de um país começa com a dor, com a purificação. Lembre-se do que diz a palavra de Deus: eu sou o fogo, e sou também a água. João 7. Sencheba, o fogo purifica, e é isso que estamos vivendo no Brasil. Um processo de purificação espiritual, como ouro no fogo. Deus está separando o joio do trigo, preparando um povo santo para uma missão santa. Você já parou para pensar por que tudo parece desmoronar? Por que tantos escândalos estão vindo à tona? Porque a corrupção está sendo exposta. Cada um desses momentos difíceis é, de certa forma, parte de um processo divino. Deus está revelando a verdade e nos convidando a olhar para nossos próprios corações, a nos arrepender e a buscar a verdadeira santidade. Isso é algo que Padre Paulo Ricardo nos ensina a cada dia. Não podemos esperar que o Brasil mude enquanto nossos corações e mentes não se voltarem verdadeiramente para Deus. Mas há algo muito importante que devemos compreender. Todo esse sofrimento, toda essa escuridão está preparando o terreno para algo grandioso. Como o profeta Isaías disse: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Isaías 9. Ora, a luz que está prestes a brilhar sobre o Brasil não é uma luz humana, mas a luz do Espírito Santo, que vai restaurar nossa fé e nos guiar em um novo caminho. Se você também sente que o Senhor está nos chamando a esta purificação, se você vê os sinais ao seu redor e acredita que Deus está prestes a fazer algo maravilhoso em nossa terra, escreva amém nos comentários. O Senhor está purificando o nosso coração e isso está nos preparando para algo novo, algo que será um testemunho de sua glória em todo o mundo. Meu irmão, você já parou para pensar no papel único e privilegiado que o Brasil tem na história da salvação?
Padre Paulo Ricardo nos lembra constantemente que Deus tem um plano especial para a nossa nação. Desde o seu descobrimento, o Brasil foi escolhido para ser uma terra de missão e de luz para o mundo. A própria história do Brasil está marcada por sinais divinos, como o fato de sermos o único país que possui o maior número de igrejas católicas espalhadas por cada canto de nossa nação. Você sabia que em todos os cantos do Brasil encontramos uma igreja católica, uma presença de fé que liga nossa nação ao Sagrado Coração de Jesus? Este é um sinal claro de que fomos escolhidos para um propósito maior. Padre Paulo Ricardo fala sobre isso com uma convicção profunda, enfatizando que, por mais que a sociedade atual enfrente tantas dificuldades, o Brasil ainda carrega em sua essência uma vocação divina, uma missão que vai além do que podemos imaginar. Além disso, é importante refletirmos sobre como o nome Brasil está intimamente ligado a uma missão celestial. O nome Brasil vem da palavra brasa, que significa terra que arde, ou fogo. Como sabemos, é símbolo do Espírito Santo, que purifica e aquece os corações. O Papa Leão XIII também profetizou sobre o Brasil, dizendo que ele seria uma terra marcada por esse fogo divino. E Padre Paulo Ricardo reafirma essa visão. O Brasil é chamado a ser um fogo de fé, uma chama ardente de evangelização que ilumina o mundo, mas o mais extraordinário é a visão que o próprio Padre Paulo Ricardo tem para a nossa terra. Ele fala sobre como o Brasil está sendo preparado para ser um farol de luz espiritual, não apenas para a América Latina, mas para o mundo inteiro. Em um momento de grande escuridão nas nações, quando a fé parecer se perder na Europa, na América do Norte e na Ásia, o Brasil será o testemunho da verdade, a nação que levantará a bandeira do Evangelho com força e esperança. De acordo com Padre Paulo Ricardo, a missão do Brasil não é apenas sobre prosperidade material ou poder político. O Brasil será um exemplo para o mundo em termos de fé e espiritualidade. A nação será chamada a testemunhar a verdade de Cristo, a espalhar a luz da fé verdadeira e a viver em um modo que honra a Deus acima de tudo. Isso nos leva a um ponto crucial. O Brasil não é um acidente na história. Ele foi escolhido por Deus desde o começo para ser um modelo de fé e um líder espiritual. Nos tempos que virão, esse chamado é urgente e pessoal. Padre Paulo Ricardo nos convoca a responder a esse chamado com nosso coração, nossa vida e nossa oração. Se você acredita que o Brasil tem esse propósito divino, se você sente que parte desse plano celestial, escreva assim: Senhor, Brasil para Cristo nos comentários. Estamos aqui como uma nação para cumprir nossa vocação e ser a luz que brilhará nas trevas do mundo. Meu querido irmão brasileiro, quando olhamos para o Brasil, algo poderoso e profundo se revela diante de nós. Nossa nação foi chamada para ser uma terra de fogo, uma terra que arde no Espírito Santo. O nome Brasil, derivado da palavra brasa, não é apenas uma coincidência, mas um sinal divino de um propósito eterno. Padre Paulo Ricardo nos ensina que o Brasil tem uma vocação única, uma missão divina que está no coração de cada um de nós. E esse fogo que arde simboliza exatamente isso. Uma chama que precisa ser acesa para iluminar o mundo, ou fogo. Como sabemos, não é apenas uma força destrutiva, mas também purificadora. No Antigo Testamento, Deus apareceu a Moisés em uma sarça ardente.
mostrando sua presença no meio do fogo em nossa nação. Esse fogo representa o Espírito Santo, que quer acender a fé em nossos corações, purificar nossas intenções e nos transformar em instrumentos poderosos de sua vontade. Padre Paulo Ricardo sempre nos alerta que, embora o Brasil viva tempos difíceis, esses tempos não são finais, mas preparações. O fogo do Espírito Santo está se acendendo em nossa terra. E é com esse fogo que a transformação começará. Ele profetiza que o Brasil será uma nação que brilhará em meio à escuridão do mundo. Uma nação que, ao retornar à sua verdadeira vocação cristã, será capaz de espalhar a luz da verdade e da fé para todas as nações. Assim como o fogo purifica, a missão do Brasil será também purificar as nações. Quando olhamos para o cenário atual, onde tantas nações estão perdidas, distantes de Deus, vemos que o Brasil tem um papel central. Ser um exemplo de santidade e de verdadeira conversão não será pela força de um governo ou de grandes instituições, mas pelo poder do Espírito Santo agindo através de nós. O povo simples, o povo de fé, em momentos de grandes dificuldades, como as que vivemos hoje, o Brasil é chamado a ser um farol de esperança. Padre Paulo Ricardo afirma que, ao voltarmos nossa fé para Deus, ao vivermos o Evangelho com profundidade, seremos como esse fogo que ilumina o caminho dos outros. O Brasil não será apenas um país próspero ou poderoso, mas um país espiritual, onde o amor e a verdade de Cristo transbordam em nossas vidas diárias. Este é o momento de acender a chama dentro de cada um de nós. Este é o momento de nos unirmos em oração, de renovar nossa fé e de permitir que o fogo do Espírito Santo nos consuma. Deus tem uma missão especial para o Brasil, e essa missão começa com a conversão de cada coração. Se você acredita que o Brasil tem essa missão divina, se você sente esse fogo queimando em seu coração, escreva amém. Senhor, acende em mim a tua chama nos comentários. Estamos prontos para ser o fogo que ilumina a terra, para ser a nação que conduz o mundo à verdade de Cristo. Querido irmão, você já percebeu? Mesmo em meio a tantas dificuldades, há sinais claros de que algo grandioso está por vir. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, mesmo quando os tempos parecem sombrios, há sempre sinais da ação de Deus no meio de nós. Ele nos lembra que o Senhor nunca nos abandona. O que? Muitas vezes, as dificuldades que enfrentamos hoje são, na verdade, preparações para o que Deus está prestes a fazer em nossas vidas e no nosso país. Quando olhamos para o Brasil, podemos perceber que, apesar dos desafios, a violência, a corrupção, a perda de valores, há também uma chama de esperança que começa a brilhar. Esse é o primeiro sinal da transformação que está por vir. O Brasil está passando por uma purificação, como o ouro que é refinado no fogo. Estamos sendo preparados para uma missão maior, para ser uma luz em um mundo cada vez mais envolto em trevas. A profecia de Padre Paulo Ricardo sobre a restauração do Brasil não é algo que acontecerá da noite para o dia, mas está se iniciando agora, e os primeiros sinais são visíveis. Você já percebeu o despertar espiritual que está acontecendo em tantas famílias? As pessoas estão voltando à igreja, as famílias estão retomando a oração em casa, muitos estão buscando a reconciliação com Deus. Isso não é uma coincidência, isso é o começo da restauração que Padre Paulo Ricardo tanto fala. Ele sempre nos lembra que a restauração do Brasil começa de dentro para fora.
Primeiro nos corações, depois nas famílias, nas cidades e, finalmente, em toda a nação. O primeiro sinal de que a restauração está começando é o retorno das famílias à igreja. Quando vemos pais assumindo a liderança espiritual em seus lares, quando as mães começam a orar pelas suas famílias, quando os filhos sentem o desejo de se aproximar mais de Deus, sabemos que o processo de renovação já começou. É através de cada um de nós, no silêncio de nossas orações e nas ações de fé em nosso cotidiano, que a transformação começa a acontecer. Outro sinal claro desse despertar é o retorno à vida de oração. As pessoas estão começando a perceber que a oração não é apenas um hábito religioso, mas um meio de se conectar com Deus e transformar a realidade ao nosso redor. Padre Paulo Ricardo destaca a importância de retomar as práticas espirituais em nossas casas. Como rezar o terço em família, adorar o Santíssimo Sacramento e buscar a graça de Deus em todos os momentos. Se você também tem percebido esses sinais ao seu redor, se você está vendo as sementes da restauração sendo plantadas, escreva amém nos comentários. Juntos, como uma nação de fé, vamos dar passos firmes rumo à restauração espiritual do Brasil. Deus está começando a agir em nosso meio e nós somos parte disso. O Brasil está começando a ser renovado, não apenas no exterior, mas principalmente nos corações dos brasileiros. A nossa fé, nossa união e nossa oração estão preparando o terreno para a grande obra de Deus. E o que já estamos vendo agora, meu irmão, são apenas os primeiros frutos desse movimento de transformação. Querido irmão brasileiro, você já se perguntou qual é o verdadeiro propósito de todas as dificuldades que enfrentamos como nação? Parece que, em muitos momentos, o Brasil vive uma espécie de crise espiritual, onde os valores cristãos são desafiados e a fé, muitas vezes, é deixada de lado. Porém, o que Padre Paulo Ricardo nos ensina é que essas dificuldades não são um fim em si mesmas, mas, na verdade, são uma preparação para algo muito maior, uma oportunidade única para a restauração espiritual do Brasil. Deus, em sua infinita sabedoria, permite que a nação passe por tempos difíceis, não como um castigo, mas como um processo de purificação. Como o ouro que é refinado no fogo, o Brasil está sendo preparado para cumprir uma missão grandiosa. Padre Paulo Ricardo nos lembra que Deus não abandona seu povo e que esses tempos de crise são, na realidade, uma chance para que voltemos ao nosso verdadeiro propósito. Como filhos de Deus e como nação escolhida por Ele, a restauração espiritual que tanto precisamos começa com cada um de nós. A mudança não virá apenas das instituições ou dos governos. Ela começará nos corações de homens e mulheres dispostos a se render totalmente à vontade de Deus. Essa restauração começa com a renovação da fé, com o despertar para a oração, com a volta ao amor e à verdade do Evangelho. É por meio dessas pequenas, mas poderosas ações que a transformação começa a acontecer. Se você, assim como eu, acredita que o Brasil tem uma missão especial no plano de Deus, se você sente que é chamado a fazer parte desta restauração, então essa é a oportunidade que Deus está nos dando. O Senhor nos chama a ser um povo de fé, a viver a santidade no meio do mundo, a ser um exemplo de verdade, de justiça e de amor.
E para isso, é necessário que cada um de nós se reconsagre a Deus, renovando o nosso compromisso com Ele em todos os aspectos da nossa vida. Padre Paulo Ricardo nos exorta a tomar atitudes práticas para que essa restauração aconteça. Uma das principais maneiras de participar desse movimento espiritual é através da oração constante e da prática da vida sacramental. Quando as famílias voltam a orar juntas, quando nos reunimos como comunidade para adorar a Deus, o poder de Deus se manifesta e começa a transformar as situações mais difíceis. Não subestime o poder de uma oração sincera, seja ela feita sozinho ou em família. O Senhor ouve e responde às nossas súplicas. Além disso, é essencial que, como cristãos, vivamos nossa fé publicamente. O Brasil precisa de um testemunho real de cristãos comprometidos, que não tenham vergonha de dizer: sou de Cristo, em todos os lugares, no trabalho, na escola, nas ruas. A fé verdadeira não se esconde, ela brilha como uma luz no meio da escuridão. Se você sente no seu coração o chamado para ser parte dessa restauração, se você está disposto a se render totalmente a Deus e permitir que Ele use sua vida para cumprir o propósito divino para o Brasil, escreva assim: Senhor, eu sou parte dessa restauração. Nos comentários, estamos juntos nessa jornada de fé. E, como o Padre Paulo Ricardo nos ensina, a transformação começa em cada um de nós. Quando cada um de nós se coloca nas mãos de Deus, a restauração do Brasil se torna uma realidade possível. Querido irmão brasileiro, é impossível negar que estamos vivendo um momento de purificação em nossa nação. Quando olhamos ao redor, vemos as dificuldades e os desafios que enfrentamos, a violência crescente, as injustiças sociais, a corrupção exposta e até mesmo a perda de valores familiares e espirituais. Parece que a cada dia as trevas tomam conta de nossa sociedade. No entanto, a palavra de Padre Paulo Ricardo nos traz uma verdade poderosa. Deus não nos abandona. A purificação do Brasil, como nos ensina Padre Paulo Ricardo, não é uma punição, mas um processo divino de preparação. Assim como o ouro é refinado no fogo, o Brasil está sendo purificado para que possa cumprir a missão que Deus preparou para ele desde o início. Não podemos ver as dificuldades como algo negativo, mas como oportunidades de transformação. 2, em sua infinita sabedoria, está separando o joio do trigo, limpando nossa terra para preparar um povo santo, para uma missão santa. Padre Paulo Ricardo, em seus ensinamentos, nos lembra que a purificação espiritual do Brasil começa com a transformação de cada coração. Não é algo que virá de cima para baixo, mas de dentro para fora. O primeiro passo dessa purificação é o arrependimento genuíno, e o retorno a Deus é uma chamada ao povo brasileiro para reconhecer seus erros, para se humilhar diante de Deus e pedir perdão pelas transgressões cometidas. Isso é essencial para que possamos experimentar a verdadeira restauração que Deus tem para nós. A Bíblia nos ensina em 2 Crônicas 7,14 que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo nos mostra que a restauração começa com um coração contrito, com uma verdadeira busca por Deus.
e com a disposição de deixar para trás tudo que nos afasta dele. Padre Paulo Ricardo fala frequentemente sobre a importância da oração neste processo de purificação, quando nos reunimos como povo de Deus para orar, confessar nossos pecados e pedir a ajuda divina. O Senhor é fiel para nos ouvir e nos purificar. A oração é o meio pelo qual permitimos que Deus trabalhe em nossos corações e em nossa nação. Sem ela, não há verdadeira transformação, mas, além da oração pessoal, há também um chamado para que as famílias brasileiras se reúnam em oração. Padre Paulo Ricardo nos ensina que a restauração começa no coração de cada lar. Quando as famílias voltam a orar juntas, a presença de Deus se torna real em cada casa. A oração em família é uma força poderosa de purificação, pois fortalece os laços familiares e traz a paz de Cristo para dentro dos lares. Deus não está apenas permitindo essa purificação, Ele está ativamente realizando-a. Cada escândalo exposto, cada mentira descoberta, cada injustiça revelada é uma oportunidade para o povo de Deus se voltar para Ele em arrependimento. É através desses momentos difíceis que Deus está moldando o Brasil para algo maior, para uma nação que será um exemplo de fé, justiça e verdade para o mundo. Se você sente que Deus está trabalhando em seu coração, se você percebe que a purificação já começou em sua vida e em sua família, escreva: Senhor, purifique meu coração nos comentários. Juntos, como nação, vamos nos humilhar diante de Deus, pedir perdão pelos nossos erros e confiar que Ele curará a nossa terra. Querido irmão brasileiro, você tem algo que Padre Paulo Ricardo nos ensina com clareza, é o poder transformador da oração e do sacrifício. Em um Brasil marcado pela instabilidade e pelos desafios espirituais, a oração se apresenta como a arma mais poderosa para a restauração de nossa nação. Não podemos subestimar o impacto que uma oração sincera, feita com o coração aberto a Deus, pode ter sobre nossas vidas e sobre o Brasil como um todo. A oração não é apenas um ritual religioso, mas uma conversa íntima com Deus, onde colocamos nossas dores, nossas esperanças, nossas angústias e também nossas ações de graças. Padre Paulo Ricardo nos lembra que, através da oração, nos conectamos com o Criador de uma forma única, permitindo que Ele atue diretamente em nossas vidas, em nosso país. E quando nos reunimos em oração, o poder de Deus é ainda mais evidente, pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Em momentos de aflição, a oração se torna o refúgio seguro onde encontramos consolo e direção. E, mais importante, ela é o combustível para a transformação espiritual do Brasil. Quando famílias se reúnem para rezar juntas, quando comunidades se unem em oração pelo bem-estar da nação, as portas do céu se abrem e a graça de Deus é derramada sobre nós. A oração comunitária é, de fato, um dos meios mais poderosos para alcançar a restauração espiritual do Brasil. Ela nos fortalece, nos une e nos prepara para os grandes desafios que estão por vir. Padre Paulo Ricardo também nos ensina que o sacrifício é um componente essencial nesse processo de restauração. Sacrifício, no sentido mais profundo, é a disposição de abrir mão de algo por um bem maior, é renunciar aos próprios desejos e interesses para fazer a vontade de Deus. Em nossa vida cotidiana, isso pode significar dedicar tempo à oração, ajudar o próximo,
viver a justiça e a verdade em nossas relações. O sacrifício é, muitas vezes, silencioso, mas poderoso. Ele nos torna mais próximos de Cristo, que nos mostrou o verdadeiro significado do sacrifício na cruz. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que grandes transformações ocorreram quando o povo de Deus se uniu em oração e sacrifício. A história de Israel está repleta de momentos em que a oração foi a chave para a restauração do povo. Quando o povo se voltava para Deus em busca de perdão e força, Ele respondia com misericórdia e graça, e o país era restaurado. O mesmo acontecerá com o Brasil, quando nos unirmos em oração e sacrifício. Deus ouvirá o clamor de seu povo e trará a transformação que tanto esperamos. Se você sente no seu coração um chamado para ser uma parte ativa desta transformação, se você deseja ver o Brasil restaurado pela oração e pelo sacrifício, escreva assim: Senhor, aqui estou nos comentários. Este é o momento de nos comprometermos com Deus, de dedicar nossas orações e sacrifícios a Ele, confiando que Ele trará a restauração necessária para a nossa terra. A restauração espiritual do Brasil começa com cada um de nós. Cada oração, cada gesto de amor e sacrifício será uma pedra fundamental na construção de uma nação restaurada. Não subestime o poder da oração feita com fé. Camila, veremos milagres acontecerem. Querido irmão, um dos maiores desafios e ao mesmo tempo uma das maiores esperanças para o Brasil está nas mãos da juventude. Padre Paulo Ricardo tem sido enfático ao falar sobre a importância da geração jovem na restauração espiritual do Brasil. Ele nos lembra constantemente que Deus tem um propósito especial para os jovens de nossa nação. Um chamado para serem não apenas líderes do futuro, mas agentes de transformação no presente. Raudien, o Brasil enfrenta uma realidade em que muitos jovens estão sendo atraídos por valores e ideais que afastam da verdadeira fé cristã. As distrações da vida moderna, a busca pelo sucesso material e as influências de uma cultura secularizada têm afastado muitos do caminho da verdade. Porém, Padre Paulo Ricardo nos ensina que esse cenário não é o fim da história. Pelo contrário, ele vê no coração da juventude brasileira a chama de Deus, esperando para ser acesa, pronta para incendiar a nação com o amor de Cristo. A juventude tem um papel crucial na renovação espiritual do Brasil. Padre Paulo Ricardo fala sobre o despertar dessa geração para a pureza, para a santidade, para a busca de um propósito maior do que os prazeres passageiros deste mundo. Em vez de seguir a correnteza da sociedade materialista, o jovem cristão tem o poder de se levantar e viver de maneira diferente. Ele é chamado a ser um farol de luz em meio às trevas, a escolher a santidade em vez da libertinagem, a buscar a verdade de Deus em vez dos enganos do mundo. A Bíblia nos fala em 1 Timóteo 4:12, ninguém despreze a tua juventude, mas ser um exemplo para os fiéis na palavra, no trato, na caridade, na fé, na pureza. Esse versículo é um lembrete claro de que a juventude não é um tempo de frivolidade, mas de construção de caráter, de preparação para cumprir a missão de Deus. O Padre Paulo Ricardo nos ensina que quando os jovens se entregam completamente a Deus, quando eles escolhem a pureza e a santidade, eles se tornam instrumentos poderosos nas mãos do Senhor para transformar o Brasil, mais do que nunca. Os jovens precisam entender que não é tarde para fazer a diferença. Deus os está chamando para serem luz, para tomarem decisões que honrem o seu nome.
e para se levantarem como uma geração que não se conforma com as mentiras do mundo, mas que busca viver para a glória de Deus. O futuro do Brasil depende da fidelidade desta geração. Quando os jovens abraçam o Evangelho com paixão, eles têm o poder de mudar a história. Se você é jovem e sente no seu coração o chamado de Deus para fazer a diferença, para viver de forma pura e santa, escreva: aqui estou, Senhor, nos comentários. O Brasil precisa de jovens que se levantem e vivam o Evangelho com coragem e verdade. A restauração do Brasil começa com vocês. E o Senhor está chamando cada um de vocês para ser um agente de mudança. A juventude é o futuro, mas também é o presente. O futuro do Brasil está nas mãos dos jovens que escolherem viver para Cristo. Se você é parte dessa geração, saiba que Deus tem um plano poderoso para você. Vamos nos unir em oração e ação para que os jovens brasileiros sejam verdadeiros exemplos de fé, coragem e santidade. Querido irmão brasileiro, um dos maiores sinais de que o Brasil está caminhando para a restauração espiritual é a união entre os cristãos. Em um mundo cada vez mais dividido, onde as diferenças parecem ser mais destacadas do que os pontos de união, Deus está nos chamando para a unidade. Padre Paulo Ricardo nos lembra que a verdadeira força de um povo cristão não está na sua divisão, mas na sua capacidade de se unir em oração e ação em nome de Cristo. O Brasil, como nação, tem sido marcado por uma diversidade religiosa enorme. E em muitos momentos, essa diversidade gerou desentendimentos e divisões entre os cristãos. No entanto, o plano de Deus para o Brasil é um plano de unidade, quando católicos, evangélicos e ortodoxos se unirem em oração, deixando de lado as diferenças menores que nos separam. O Brasil será transformado. A verdadeira unidade que Deus deseja para a sua igreja não é uma unidade forçada, mas uma unidade de coração, que vem do Espírito Santo. Em João 17, 21, Jesus orou para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essas palavras de Jesus são um lembrete poderoso de que a unidade entre os cristãos é um testemunho de fé para o mundo quando nos unimos em Cristo. Não importa a denominação, nossa mensagem de amor, verdade e esperança é mais forte e mais impactante. O mundo vê em nossa unidade o reflexo da obra de Cristo na terra. Padre Paulo Ricardo tem falado muito sobre a importância de superarmos as barreiras que nos separam, de focarmos no que nos une, a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa missão de proclamar o Evangelho e a nossa chamada para viver em santidade. Ele nos ensina que, quando nos unimos em oração, independentemente de nossa denominação, estamos cumprindo a vontade de Deus e criando um ambiente em que o Espírito Santo pode agir poderosamente. O Brasil precisa de um testemunho cristão forte, um testemunho que não se baseie em divisões, mas em um coração que bate no mesmo ritmo de Cristo. Precisamos de cristãos que, ao se reunirem para orar, se lembrem de que a oração compartilhada é uma arma poderosa para a transformação de nossa terra. Quando católicos, evangélicos e ortodoxos se unem em oração pelo Brasil, o Senhor se move poderosamente em nosso meio. Se você acredita que a unidade entre os cristãos é um passo essencial para a restauração do Brasil, e que Deus está nos chamando
para sermos um corpo em Cristo? Escreva, ó, sim, Senhor, faça-nos um nos comentários. Que a unidade entre os cristãos brasileiros seja um sinal de esperança e de fé para o mundo. Deus nos chama, neste momento, a ser um povo unido em sua obra. Não importa as diferenças, o que importa é que juntos somos a Igreja de Cristo, chamada para espalhar a luz e o amor de Deus em todo o Brasil. Querido irmão, conforme a restauração espiritual do Brasil vai se intensificando, não podemos deixar de perceber um sinal muito poderoso. A transformação que virá também atingirá os poderosos. Padre Paulo Ricardo tem nos ensinado que, em muitas ocasiões, a verdadeira mudança em uma nação não vem apenas de baixo para cima, mas também de cima para baixo. Quando aqueles em posições de poder e influência se rendem a Deus e permitem que Ele os use para a sua glória. Olhando para a nossa realidade, sabemos que o Brasil enfrenta muitos desafios relacionados à corrupção, à injustiça e à perda de valores fundamentais. Contudo, a profecia de Padre Paulo Ricardo aponta para algo extraordinário. Ele acredita que, nos tempos que estão por vir, veremos líderes de todos os setores da sociedade, políticos, empresários, artistas e influenciadores se levantando em público para declarar sua fé em Cristo, mesmo diante dos riscos que isso possa implicar. Isso pode parecer distante da realidade atual, mas a história nos mostra que, quando Deus move o coração de um líder, Ele pode transformar não apenas uma pessoa, mas toda uma nação. Em Lucas 18:27, Jesus nos ensina: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Deus pode tocar o coração daqueles que têm o poder de mudar a história. E quando esses líderes se voltam para Ele, grandes transformações acontecem. Padre Paulo Ricardo fala frequentemente sobre a importância da oração por nossos governantes. Ele nos lembra que, mesmo quando nossos líderes não tomam as decisões certas, devemos orar por eles, porque a oração tem o poder de transformar corações duros em corações de carne, capazes de reconhecer a vontade de Deus. E assim como Deus tocou o coração de reis e governantes ao longo da história, Ele também pode fazer isso no Brasil. A restauração do Brasil não acontecerá sem a mudança de mentalidade dos poderosos. A verdade é que, quando os líderes se entregam à vontade de Deus, sua autoridade é transformada e eles se tornam instrumentos de sua justiça e misericórdia. Como o profeta Daniel disse, ele muda os tempos e as estações, depõe reis e estabelece reis. Daniel 2:21. Quando isso acontecer no Brasil, a nação será verdadeiramente transformada. Você pode estar se perguntando, como isso será possível? E a resposta é simples: pela ação do Espírito Santo. Quando os poderosos se curvam diante de Deus, a corrupção será vencida, a justiça será restaurada e o Brasil se tornará um exemplo para o mundo de como a fé pode transformar até os corações mais endurecidos. Se você acredita que Deus pode e vai transformar os corações dos líderes do Brasil, se você tem fé de que a restauração começará também entre os poderosos, escreva assim: Senhor, toca os corações dos nossos governantes. Nos comentários, quando oramos por nossos líderes, estamos permitindo que Deus faça a sua vontade em nossa nação. A verdadeira mudança no Brasil começa quando aqueles em posição de poder se rendem à vontade de Deus. E, quando isso acontecer, o Brasil será um farol de luz, não apenas na América Latina, mas para o mundo inteiro,
Querido irmão, um dos sinais mais bonitos da restauração espiritual que está prestes a acontecer no Brasil é o retorno do orgulho cristão. Um orgulho saudável que se baseia no amor a Cristo e na sua missão. Padre Paulo Ricardo nos ensina que, por muitos anos, o Brasil viveu um tempo de vergonha em relação à sua fé. Muitos cristãos se sentiram intimidados ou até mesmo constrangidos de falar publicamente sobre sua fé, de usar símbolos cristãos, de professar seu amor por Cristo, de maneira visível e ousada. No entanto, os tempos estão mudando. A restauração espiritual do Brasil está trazendo de volta o orgulho cristão, um orgulho que não se baseia na exaltação de si mesmo, mas na glorificação de Deus. Este retorno ao orgulho cristão não é uma busca por status ou reconhecimento, mas uma atitude de confiança e gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Quando o Padre Paulo Ricardo fala sobre esse orgulho cristão, ele se refere a uma atitude de coragem, onde o cristão não tem medo de viver a sua fé abertamente, de carregar a cruz de Cristo com dignidade e de ser luz no mundo. O orgulho cristão também está ligado ao uso livre e sem medo dos símbolos da nossa fé. Você já percebeu como, durante algum tempo, parecia que o uso de símbolos cristãos, como o crucifixo, a Bíblia ou o terço, era algo a ser escondido? Muitos temiam ser vistos como religiosos demais ou antiquados. No entanto, essa mentalidade está sendo quebrada. O retorno do orgulho cristão no Brasil significa que as pessoas voltarão a usar o crucifixo com orgulho, a falar de Jesus sem vergonha, a evangelizar com ousadia e a compartilhar a mensagem do Evangelho sem medo de sofrer críticas ou rejeições. A Bíblia nos lembra em 1 Pedro 4:16: se sofrer como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus com este nome. O cristão que se orgulha de sua fé, que vive de acordo com os ensinamentos de Cristo, é aquele que traz a verdadeira luz ao mundo. E será, como o Padre Paulo Ricardo nos ensina, é essa luz que precisa brilhar ainda mais forte no Brasil, para que nossa nação seja um exemplo para o mundo. Mas o orgulho cristão não é apenas uma questão de símbolos visíveis. Ele também se reflete na alegria profunda que sentimos ao pertencer a Cristo. A verdadeira alegria cristã é aquela que vem de dentro, uma alegria que não depende das circunstâncias externas, mas da paz que só Deus pode dar. Quando o Padre Paulo Ricardo fala sobre o retorno da alegria cristã, ele se refere a uma alegria que vai além das festividades passageiras, como o carnaval, e se encontra na vivência plena da fé e na experiência diária da presença de Deus. No Brasil, por muito tempo, a ideia de alegria foi associada a festas e celebrações temporárias, mas agora, com a restauração, estamos sendo chamados a redescobrir a verdadeira alegria em Cristo. Esta é a alegria profunda e verdadeira que vem do coração que se rende a Deus e encontra paz nele. E essa alegria se manifesta não apenas em momentos de oração, mas no dia a dia, em nossos relacionamentos, em nossa família, no trabalho e na maneira como nos relacionamos com os outros. Se você também sente essa alegria cristã renovada em seu coração, se você está pronto para viver sua fé com coragem e orgulho, escreva assim: Senhor, com orgulho, eu sou teu, nos comentários. Vamos juntos restaurar o Brasil com orgulho de ser cristão, com a alegria de viver em Cristo e com a coragem de carregar a cruz de Jesus por onde quer que vamos. Querido irmão brasileiro,
a restauração espiritual que estamos esperando começa, acima de tudo, dentro de nossas casas. Padre Paulo Ricardo sempre enfatiza que a renovação do Brasil começa no coração de cada família, e esse é um ponto crucial para entendermos a verdadeira transformação que Deus quer realizar em nossa nação. A família é o alicerce de nossa sociedade, e se as famílias se voltarem para Deus, toda a nação será transformada. A palavra de Deus nos diz que quando as famílias vivem em harmonia com os ensinamentos de Cristo, elas se tornam o centro de um grande movimento espiritual. E, como o Padre Paulo Ricardo nos ensina, a família deve ser o primeiro lugar onde buscamos a santidade. Não podemos esperar que o Brasil mude enquanto nossas casas ainda estiverem distantes de Deus. Cada família, em sua oração diária, em sua vivência cristã, é uma célula da transformação que Deus quer realizar. O papel dos pais, especialmente, é fundamental nesse processo. Quando os pais assumem a liderança espiritual de seus lares, quando eles são os primeiros a orar, a ensinar os filhos a importância de viver a fé, a família se torna um lugar de cura, restauração e paz. Muitos de nós sabemos que hoje em dia a sociedade está tentando afastar as famílias de Deus, mas Padre Paulo Ricardo nos lembra que quando as famílias se voltam para o Sagrado Coração de Jesus, nada pode parar a obra que Deus está fazendo. A Bíblia nos ensina, en Ephésios 6:4, é vos, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso significa que os pais têm a responsabilidade de guiar seus filhos no caminho da fé, de ser exemplos de oração, de virtude e de amor. E isso se reflete em todas as áreas da vida familiar, no respeito, na convivência, no perdão e no amor incondicional. No entanto, a restauração espiritual não é apenas responsabilidade dos pais. Cada membro da família deve se envolver nesse processo. Os filhos devem ser ensinados a viver a fé desde cedo, a orar com os pais, a entender a importância de viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Quando isso acontece, a família se torna uma verdadeira igreja doméstica, e a presença de Deus ali é evidente. Padre Paulo Ricardo nos ensina que a oração em família é uma das chaves para a restauração espiritual do Brasil. Não é necessário que seja algo longo ou complicado. Muitas vezes, uma oração simples, feita com sinceridade, pode ser suficiente para transformar uma casa. Rezar o terço em família, fazer uma oração antes das refeições, agradecer a Deus por cada dia, tudo isso vai criando um ambiente de fé, onde Deus pode agir de maneira poderosa. Além das famílias, é importante que cada um de nós, como indivíduos, se comprometa com a transformação espiritual. A mudança no Brasil começa em nosso próprio coração. Devemos nos perguntar: estamos buscando a santidade em nossa vida pessoal? Estamos dedicando tempo para a oração, para a reflexão sobre a palavra de Deus, para a vivência dos sacramentos? Padre Paulo Ricardo nos convida a viver de forma mais profunda e autêntica nossa fé, a nos consagrar completamente ao Senhor e permitir que Ele nos use como instrumentos de sua graça. Se você está disposto a dedicar sua vida à restauração espiritual de sua família, se você quer ser parte dessa transformação no Brasil, escreva assim: Senhor, comece minha casa nos comentários. Vamos juntos renovar nossas famílias e, assim, transformar nosso país. A verdadeira restauração do Brasil começa dentro de nossos lares
se cada família se voltar para Deus, se cada cristão viver com sinceridade sua fé, veremos um Brasil renovado, cheio de paz, de justiça e de fé verdadeira. Querido irmão, chegamos ao fim dessa jornada de reflexão sobre a restauração espiritual do Brasil. Ao longo das últimas partes, vimos que o Brasil tem um propósito divino único, que sua transformação começa no coração de cada um de nós, e que é através da oração, da unidade e do compromisso com a fé, que veremos a nação se renovar. Padre Paulo Ricardo tem nos ensinado que, ao nos entregarmos totalmente a Deus, ao buscar a santidade em nossas casas e em nossos corações, podemos, juntos, transformar o Brasil. Mas agora, a pergunta que não quer calar é: o que faremos a partir de agora? Não podemos deixar que essas palavras sejam apenas um conhecimento teórico, algo que passa sem provocar uma ação real. Deus nos chama para agir, para ser a mudança que queremos ver em nossa nação. A restauração não será algo que acontecerá apenas no futuro, mas algo que começamos a construir hoje, com nossas orações, nossas atitudes e nossas escolhas. Padre Paulo Ricardo sempre destaca que a verdadeira transformação começa no íntimo de cada cristão. Não podemos esperar por uma mudança geral sem que primeiro mudemos nosso próprio coração. A conversão, pessoal, é o primeiro passo para a conversão da nossa família, da nossa comunidade e, finalmente, de nossa nação. Quando vivemos o Evangelho de forma autêntica, quando somos fiéis a Deus em todas as áreas de nossa vida, o Brasil se transforma. Mas como podemos realmente participar dessa restauração? Primeiro, precisamos fazer da oração uma prioridade. Não apenas orar por nós mesmos, mas orar pelo Brasil, pelos nossos governantes, pelas famílias e pela juventude. Precisamos ser uma nação de intercessores que clama a Deus por misericórdia e restauração. A oração tem o poder de abrir portas no céu e liberar a graça de Deus sobre nossa terra. Em segundo lugar, precisamos viver nossa fé de maneira pública. O orgulho cristão que Padre Paulo Ricardo nos ensina não é um orgulho de si mesmo, mas um orgulho em Cristo. Quando falamos de Jesus sem vergonha, quando usamos símbolos cristãos com amor e reverência, quando vivemos a nossa fé de maneira visível, estamos sendo testemunhas vivas de sua presença no mundo. O Brasil precisa ver cristãos que vivem a fé de forma corajosa e ousada. Por fim, precisamos nos unir como cristãos. A divisão entre as diferentes denominações e religiões tem sido um obstáculo à nossa missão como povo de Deus. Mas, como vimos, a unidade é essencial. Quando católicos, evangélicos e outros cristãos se unem em oração pelo Brasil, Deus age de maneira poderosa. A verdadeira restauração espiritual virá quando todos os cristãos se unirem como um só corpo em Cristo, com um só objetivo: levar a luz do Evangelho ao Brasil e ao mundo. Agora é o momento de agir. A restauração do Brasil começa com você, começa comigo, começa com cada um de nós que está disposto a se entregar totalmente a Deus. Se você acredita que essa transformação é possível, que o Brasil pode ser restaurado pela fé e pela oração. E se você está pronto para fazer sua parte, escreva assim: Senhor, uso minha vida para a restauração nos comentários. A transformação do Brasil será um esforço coletivo, onde cada cristão será uma vela acesa na escuridão. Quando nos unirmos em oração e ação, quando colocarmos nossa fé em prática,
O Brasil será realmente a terra de Santa Cruz, onde Cristo reina soberano. Lembre-se, querido irmão, que não estamos sozinhos nessa jornada. Somos uma grande comunidade de fé, unida em Cristo, e juntos vamos alcançar a restauração do Brasil. Vamos espalhar essa mensagem de esperança, amor e transformação. Compartilhe este vídeo com todos os brasileiros que precisam ouvir esta palavra. Que Deus abençoe o Brasil, que Nossa Senhora de Aparecida interceda por nós, e que a restauração que começamos a viver hoje seja apenas o começo de algo grandioso. Vamos juntos, com fé, coragem e oração. Transformar nosso país. Deus abençoe o Brasil. Escreva essa frase nos comentários como uma bênção final para a nossa pátria